setembro agora a gente conseguiu a nossa aposentadoria, a gente foi para a reserva. Ainda está meio estranho estar aqui com vocês sem estar fardado, mas a gente se acostuma. O bom de você ter esses momentos de reflexão dentro da doutrina espírita é que é isso, a reflexão. Cada vez que você faz uma palestra, o objetivo é que a gente possa pensar. Quando eu fui convidado para fazer essa palestra, eu comecei a pesquisar um assunto que seria interessante, que a gente pudesse trazer. E eu me deparei com essa questão. Em que mundo você vive? Acessando a internet, eu vou até pegar aqui para dar o crédito a quem merece. Deixa eu pegar aqui. Ele é o professor Dr. Luiz Mauro Martino, doutor em Ciências Sociais da PUC de São Paulo. Eu peguei um texto dele na internet. Eu achei muito interessante. Ele conta que ele estava parado na padaria, coisa que todo mundo faz aí, a imagem da filinha. Acho que a gente passa mais tempo na fila do que fazendo muita coisa na vida. Hoje em dia menos, né? Que agora a gente consegue pagar as coisas pelo computador. Mas para quem já experimentou, não é uma coisa muito legal. E ele estava na fila, quando ele finalmente chegou a vez dele, ele quer comprar frios. Foi lá, pediu, eu quero 300 gramas de presunto. O rapaz cortou, virou para ele e fez, olha, passou 15 gramas, deixo? Ok. Acho que todo mundo já passou por isso, porque não dá para o sujeito assim cortar exato. Mas aí tinha um senhor atrás dele, e o senhor contou com ele e fez, olha, ele sempre faz isso. Isso aí é para ganhar mais. Ele sorriu e disse, não, acontece, né? Passou um pouquinho do que ele tinha previsto. Não, e o senhor continuou. Mas ele faz isso é para tirar da gente. Isso é a armadilha do dono do mercadinho para ganhar mais dinheiro. Ele faz isso toda vez comigo. E ele sorriu na situação, eu digo, mas uma coisa irrelevante, não tem. Aí o sujeito se irritou, né? Olhou para ele e saiu com aquela pergunta, em que mundo você vive? Você não está vendo que está sendo roubado, não? O interessante desse questionamento, que o Luiz Mauro também achou, não sabia aquele senhor, tirando a questão monetária, que ele estava fazendo uma das perguntas que mais se trabalha na filosofia, que é a sua realidade, em que mundo você vive. Porque geralmente a gente usa essa expressão quando a gente quer chamar a atenção da pessoa, porque a pessoa está fora de órbita. Ela está fora da realidade. Então a gente usa essa expressão. Aí partindo dela, a gente começou a pensar. Esse é o exercício. Nós vemos aqui 4 situações diferentes, em que nós podemos dizer, sem sombra de dúvidas, que cada uma dessas pessoas vive uma realidade muito diferente das outras. Desde o fato de você estar lá na sua situação de classe média baixa, classe média normal, e classe média no Brasil acho que nem existe mais. Né? Mas na questão da classe média, lá você levando sua filha para o colégio com sua esposa, ou você sendo uma celebridade de televisão, uma milionária, uma pessoa que tem dinheiro para pousar detrás de um carro gigantesco, ou se você está lutando pela independência do seu país, ou mesmo numa revolta das muitas que a gente vê pelo mundo islâmico. Até aquela pessoa que, se ela conseguir madeira para esquentar água para o feijão ou o arroz, já é muito, se tiver arroz para comer. Então são 4 realidades, e a pergunta continua. A realidade existe e é comum a todos ou parte do ponto de vista de cada indivíduo. Sem querer filosofar demais e entrar na questão filosófica, mas a gente pode extrair algumas coisas interessantes disso tudo. A noção mais comum, né, a noção é de que existe uma realidade comum a todas as pessoas. Essa realidade pode ser percebida igualmente por todos, independente de cada uma.
Se alguém por acaso não sabe identificar essa realidade, se não sabe o que está acontecendo nela, é porque vive em outra dimensão. É como se a gente chegasse para alguém e perguntasse o que ela está achando da realidade política, mas o que você acha da realidade política atual? E ela diz assim, eu não tenho a menor ideia. Aí a pergunta é automática, mas você está vivendo em que mundo? Porque todos os jornais, até os jornais regionais estão falando nisso. Como é que você não tem nem noção, você não está acompanhando a sua realidade? Então a realidade dela é a mesma minha? Como é que isso funciona? Esse quadrinho fantástico é uma menção a uma passagem de Sócrates. No caso, falado por Platão, que é aquela famosa situação da caverna, o mito da caverna. É quando aquelas pessoas elas foram colocadas como prisioneiros e a vida toda elas estavam de costas para a entrada da caverna. Então tudo que elas viam da realidade do mundo eram as sombras que passavam na frente dela e os sons que vinham do lado de fora. Num determinado momento, um deles foi solto. Ele foi lá para fora, viu a realidade, voltou, chegou na porta da caverna e disse, ó pessoal, não é isso não. O que vocês estão vendo aí é ilusão. A verdade está aqui fora, vocês têm que sair para ver que a verdade não é isso não, isso é só uma sombra. Só que quando ele chega na porta da caverna, ele é a sombra na parede. E a voz que ele emite é aquela mesma voz gutural que eles estão acostumados a ouvir. Não, você está mentindo, você é uma sombra. A minha realidade é essa. Esse exercício é para a gente se perguntar até que ponto nós estamos de costas para a parede. Até que ponto a nossa realidade, a gente tem noção dela. Às vezes a gente está tão mergulhado na nossa realidade profissional, na nossa realidade familiar, às vezes até na nossa realidade religiosa, que a gente ignora o conjunto das coisas em que a gente vive. É aquele indivíduo que ele não consegue ver isso à frente. E à medida que a gente vai adiantando um pouquinho, eu estou sem relógio. Então se eu for estourar o tempo, alguém me diga, tá? Planejou para quanto tempo? Uma hora? Eu acho que 1 hora não chega a isso não. Eu sei que tem aula depois. Então vamos andando. Uma das coisas que a gente tem que pensar, quando a gente fala em realidade, é percepção. Então essa imagem lembra a gente. A minha realidade depende também do que eu consigo perceber das coisas. Quando a gente vê, o que é que a gente consegue enxergar nessa imagem? Alguém está conseguindo enxergar? Tem várias imagens, né? Só vejo 2 rostos aí. Tem um rosto olhando para o outro. Quem mais vê alguma coisa? Tem um sujeito tocando sax, o pessoal de música aqui tá. Aí Tem mais alguma uma coisa? silhueta. Silhueta de lá e silhueta de cá. Tem 2 mulheres, uma de cada lado, É. não é? E alguém viu o vaso no meio? Vai comprimir. Viu o vaso no meio? São várias perspectivas que você pode ter na mesma coisa. Se você não tomar cuidado, você só vê uma ou outra. Aí a gente vai em frente. Essa definição aqui, a gente tem do Livro dos Espíritos. Pergunta 76. Que definição se pode dar dos espíritos? Pode dizer que os espíritos são os seres inteligentes da criação, povoam o universo fora do mundo material. Por que essa colocação tem a ver com o resto? É a base do nosso diálogo. Para os espíritas, nós somos seres imortais. Nós temos só várias oportunidades de reencarnação, de experimentação no campo físico. Mas a ideia básica que nós defendemos, que é o espírito, é a mesma ideia básica que defende praticamente todo religioso que acredita que além do corpo físico, você é alguma coisa. Então todo espiritualista, ele acredita que além do corpo físico, você pode ser mais alguma coisa. Ou você vai ter uma alma, ou você vai ter um corpo santo, ou você vai ser um espírito, um anjo, o que você quiser denominar.
você vai ser espiritualista. Então essa ideia é universal, dentro da maioria das religiões. Ora, se nós temos esse pensamento universal, se nós temos essa convicção, aí vamos entrar no nosso ponto. Inverteu, não foi? Acho que ficou invertido o vídeo. Ele estava no outro sentido, mas não tem importância. Nós temos no Brasil 65% de católicos. Isso o último IBGE de 2010. Nós temos 65% de católicos, 22% de evangélicos, 2% de espíritas, 0,7% de testemunho de Jeová. E as outras que não conseguiram índice nem para serem contadas, mas estão lá. A grande maioria. As religiões afro-brasileiras e outras que estão aqui no nosso meio, como judeus, etc. Dessa realidade, só 9% afirmam categoricamente que não creem em Deus. Aí a gente faz a seguinte pergunta: como é que a gente vive num país que 91% da população se diz religioso e a gente está vivendo nesse país, na situação em que nós estamos, na relação de violência? Muitas vezes nós colocamos que o próprio brasileiro ele é acostumado a levar vantagem em tudo, que ele quer sempre dar um jeitinho, se puder um jeito de burlar a lei, a gente está dentro. Mas nós somos 91% de religiosos. Nós acreditamos na vida após a morte. Nós acreditamos que de alguma forma nós somos responsáveis por nossos atos. Faz sentido? Será que a gente está contra a parede? Olhando as sombras? De alguma forma, dentro do nosso universo religioso? Tem alguma coisa errada. Vale aqui fazer uma observação. Nosso objetivo aqui não é uma crítica. É uma observação para a gente meditar. Porque a gente vai ver que nessa hora de criticar é fácil. Só que nós estamos incluídos nos 91% que estamos aqui no Brasil. Quer dizer, não dá para jogar pedra no telhado de ninguém. Estamos envolvidos na questão. Vamos em frente. Entra a questão agora da percepção. Como a gente percebe certas coisas? A ideia é a gente fazer um exercício e tentar se colocar na condição. A realidade é somente o que eu posso ver, tocar ou perceber. Quantas pessoas a gente não conhece que estão dentro dessa condição? Nessa condição aí, a realidade é só o que me interessa. Eu só consigo ter uma reação se eu puder ver, tocar. Se você chegar para essa pessoa e você for falar para ela, perguntar qual a sua religião, ela vai dizer: ah, minha religião é tal. Mas diante da percepção que ela tem, o fator religião não é nada. Não significa nada. Porque nós estamos falando de uma coisa que não faz parte da matéria. Você pode pegar Jesus? Não. Você pode pegar um orixá? Não. Você vai lá na Bíblia e fala de Moisés. É um livro falando de uma coisa que aconteceu há 13 mil anos atrás. Faz parte da sua realidade prática? Não. Então, se nós pararmos nesse ponto de vista, para essa pessoa que vive nesse momento, não significa nada a religiosidade. Então a gente acha esses disparates. Da pessoa viver, o que vale para ela é somente as coisas materiais. Aí a gente achou perfeito essa imagem na internet. Algumas pessoas são tão pobres que não têm nada além de dinheiro. Porque na nossa visão de sociedade hoje, para você ser realizado, você tem que ser famoso. Entendeu? Não basta, tem que ser famoso. E ter muito dinheiro. Olha, se fosse uma coisa tão maravilhosa, convenhamos, todo mundo dinheirinho quer bongado. Ninguém vai achar que ter dinheiro é ruim, não. Você conversa para boi dormir. Ah, dinheiro é coisa do demônio. Não, gente, por favor.
Agora vamos pensar, raciocinar com lógica. Se fosse assim tão bom, por que tem tanta gente morrendo de overdose? Não faz sentido. O sujeito é famoso, está no ápice da carreira, tem dinheiro, não pode nem sair na rua que todo mundo está lá pedindo autógrafo, bota ele lá em cima, no céu, aquela coisa toda, tem legiões de fãs, o sujeito vai e se mata, se droga para fugir da realidade. Mas é a realidade que ele queria, está todo mundo doido para ser igual a ele. E ele vai e se suicida. Será que só essa realidade imediata e material dá sustentação para que a gente tenha uma vida mais tranquila, mais plena? Não dá, vai faltar alguma coisa, porque em determinado momento a família também não vai achar espaço aí. Os filhos, a esposa, os amigos, porque essa pessoa está numa fase infantil. É a fase do concreto. É aquela criança que o pai liga para casa e avisa, diz para meu filho aí de 5 anos que eu vou chegar em casa voando. Quando ele escuta aquilo, ele acha que o pai vai botar uma capa e vai sair voando feito super-homem. Dizem alguma coisa. E vai sair voando feito super-homem. A felicidade não é uma meta, é um processo. É interessante, quando a gente está nessa fase de pensamento, eu estou pensando aqui, poxa, o que interessa é eu ser feliz. Então, para eu ser feliz, eu tenho que comprar minha casa própria. Que joia. Aí eu vou, junto dinheiro, vou na Caixa Econômica e pego uma coisa e vou noutra, arrumo um financiamento e consegui minha casa própria. Aí quando eu entro na casa, eu digo, mas rapaz, eu não tenho um carro novo. Aí o sujeito vai correr atrás do carro novo. Ele conseguiu o carro novo, mas eu nunca viajei para a Europa. Aí o sujeito vai lá e diz, não, mas eu vou conseguir viajar para a Europa. Quando viaja para a Europa, ele vai arranjar uma outra coisa, porque ele não entende, ele não consegue compreender que felicidade não é um momento, é uma circunstância. A felicidade é um conjunto de circunstâncias que acontecem com você. E ela é momentânea. Jesus já nos advertia, a felicidade não é deste mundo. Ele não estava brincando, não. Você não consegue viver em estado de felicidade, não dá. A gente consegue passar, acho que uns 2 meses quando casa. Depois disso, meu filho... Volta para a realidade. Né? Eu estava acordando, eu acordei hoje cedo, saí da minha rotina de reserva, acordei hoje cedo, meu amigo ia passar lá em casa, me fazer um favor, me dar uma carona, que a chikungunya me deixou todo travado. Aí eu acordei, minha esposa acordou também, ela entrou no banheiro, eu parei, fiquei olhando para nós dois, eu digo, não tem que acorde de manhã bonito, tem? Não dá, você não é feito novela que você acorda, né, a mulher já acorda maquiada, ou o sujeito acorda bonito, né? Não dá, você acorda parecendo um espantalho, amassado, com os olhos cheios de remela, ninguém fica lindo quando acorda de manhã. Aí você descobre que você ama, que você olha, cabelo desgrenhado, eu vou apanhar quando ela vem essa palestra. Os olhos cheios de remelos, assim, eu amo essa mulher. Aí você ama. Aí é verdade. Então a gente descobre que a felicidade não é uma meta, mas é um processo de conseguir aquela coisa. Quando você consegue, você se sente realizado. Que bom conseguir, que ótimo. Mas se eu não conseguir, também é ótimo. O viver, o processo de estar vivo, de enfrentar situações, é que faz com que a gente viva bem. Agora, vamos tentar imaginar, vamos compreender e não julgar, mas vamos tentar imaginar. Imagine partindo do ponto de vista desse pensamento. Eu sou religioso, mas para mim, a minha felicidade depende de eu conseguir as coisas. A minha felicidade eu só estou saudável. Se eu estiver doente, não sou feliz. Se alguém da minha família tiver um problema, eu estou infeliz também. Tudo está ruim. Aí eu chego lá, na igreja, na sinagoga, onde for, porque certas passagens religiosas são universais. Aí você escuta isso na religião cristã. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados.
Bem-aventurados os famintos e os sequiosos de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, pois que é deles o reino dos céus. Não faz sentido. Está errado o que está dizendo ali? Não. Mas o meu ponto de vista, a minha percepção é imediatista. Então eu não consigo olhar para aquilo ali e ver aquilo como uma realidade prática. Uma das nossas maiores dificuldades, segundo a mentora espiritual do nosso querido Divaldo Pereira Franco, que é palestrante médio, que é Joana de Ângeles, ela costuma dizer o seguinte: uma das maiores dificuldades do homem hoje é a diferença entre o que você crê e o que você faz. Essa dualidade nos causa a maior parte dos nossos problemas psicológicos da atualidade. Nós estamos cientes disso. Nós não aceitamos viver conforme. Ainda nos é difícil chegar nisso aqui. Aí temos uma outra forma de entender a realidade, melhorzinho um pouquinho. A realidade é aquilo que eu consigo perceber como o primeiro, mas é também o que eu consigo compreender. Eu fui um pouco além. Porque o primeiro, se brincar, ele ainda está dizendo que a Terra é plana. Não me acredite, tem gente que diz que a Terra é plana e mostra cientificamente, não sei como. Aí, eu achei ótimo, outro dia eu achei um vídeo mostrando os primeiros pioneiros que tentaram chegar na Antártica, ou no Polo Norte, para não chutar de novo, né? Ou no Polo Norte, e o sujeito pegou uma mulher que foi expedicionária e morreu no processo, porque lógico era dificílimo conseguir, não havia suporte, meios, até roupas, era na base da pena de ganso. Aí a pobrezinha chegou lá e morreu. Disse assim: mulher morre ao tentar chegar na borda da terra. Porque seria uma borda de gelo que você não pode passar. Por quê? Porque a terra é um domo sólido. Pelo amor de Deus, mas tem gente que acredita. Fazer o quê? A realidade é aquilo que eu consigo perceber e compreender. Eu dei um passinho mais à frente. Só que tem um problema nisso aqui. Eu consigo perceber e compreender desde que esteja de acordo com o que eu penso. É o tipo de circunstância que o sujeito vê um objeto voador não identificado. Foi a melhor referência que eu achei para combinar conosco aqui. Tá. É um objeto voador não identificado. Eu não sei o que é. Mas, na minha opinião, é um disco voador que veio de outro lugar da galáxia. E não adianta você tentar me explicar que pode ser um balão meteorológico, pode ser uma aeronave, um reflexo, pode ser até um defeito na câmera. Não, isso mostra que os militares estão escondendo que nós temos discos voadores. E você tenta argumentar: olha, se você for, você não vai dizer que não existe vida em outros mundos, porque nós acreditamos que existe vida em outros mundos. Mas ao nosso nível de ciência, de compreensão das coisas, do que nós já entendemos dessa realidade, você chegar para ali, não tem como você achar que simplesmente o sujeito conseguiu atravessar uma galáxia inteira para chegar aqui para bater pau. Ainda por cima, estava faltando carne de churrasco, agora ele fica pegando um boi e levando o pessoal para namorar na espaçonave. Não faz sentido. Aí a última foi ótima. Não, o sujeito chegou do espaço, aí ele vai e marca, faz desenhos no pasto. O próximo vai brincar de massinha. O sujeito atravessou o universo com a tecnologia para chegar aqui e não conseguiu usar o rádio. Televisão. Ele não sabe o que é isso. Ele faz massinha no pasto. Amassando o pasto. Vamos raciocinar. Vamos pensar a respeito. Faz sentido? A gente pode aceitar uma possibilidade, mas aceitar como uma certeza absoluta fica complicado. Então muitas vezes acaba acontecendo que nesse nível de inteligência que a gente está falando, nesse nível de realidade,
É o apego à visão como a criança que se desespera e se zanga quando as coisas não funcionam como ela deseja. Agindo por temer o castigo ou agindo da esperança de alguma recompensa. A gente sai um pouquinho daquela realidade material, a gente acredita que existe realmente alguma coisa além. Eu acredito na existência de Deus, eu acredito na existência de algo além da matéria, e isso não afeta a minha vida, mas tem que ter uma troca. Eu acho que eu mereço alguma coisa em troca. Se eu me dedicar, o que eu ganho com isso? Nosso interesse ainda é imediatista. É agora. Se você não pensar igual a mim, eu não gosto de você. A gente vive uma realidade interessante hoje. Se você tenta, eu já perdi muito amigo na internet. Porque hoje em dia, se você falar alguma coisa, o pessoal de esquerda diz que você é de direita. E o pessoal de direita diz que você é de esquerda. A Rede Globo, coitada, não sabe o que fazer, porque todo mundo diz que ela é de esquerda. Aí o pessoal de direita diz que ela é o pessoal de esquerda diz que ela é direita, e vice-versa. Acho que ela nem sabe mais em que lado ela está apoiando, ou se ela está apoiando alguém. Porque a gente radicalizou de um ponto que as pessoas se agridem loucamente na internet. Tem gente que perdeu a amizade. Tem algumas pessoas que postam no famoso Facebook que eu não me atrevo a tentar comentar o que ela postou, porque eu vou perder a amizade dela. Eu discordo do ponto de vista político dela. E daí? Mas quando eu estou nesse ponto de vista, o que vale, o que importa para mim é o que eu sou. Você tem que aceitar a realidade, mas você tem que aceitar a minha realidade. Aí a gente vem para essa passagem aqui de Pilatos, que é bem interessante. Então disse-lhe Pilatos: és pois rei? E Jesus lhe respondeu: tu dizes, sou rei. Não nasci não vim a este mundo, senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade, escuta a minha voz. Vamos pegar essa parte final agora. Aquele que pertence à verdade, escuta a minha voz. Qual verdade Jesus estava falando? Aí a gente pode dizer isso, a verdade da Bíblia. Mas se eu acho que na Bíblia está escrita a verdade absoluta, que é a verdade de Deus, então ela não pode ter erros. Só que tem um problema. Os muçulmanos acham que a verdade absoluta está escrita no Alcorão. Os judeus acham que foi na Torá. Qual está escrita a verdade? E o interessante é que essas três religiões são baseadas no mesmo conhecimento. Todas as três conhecem Jesus, todas as três se baseiam na mesma Bíblia, nos mesmos conhecimentos básicos que vieram dos judeus. Só que cada uma está dizendo uma coisa. E o mais interessante, de vez em quando alguém fica com raiva de mim quando eu digo isso, é que quando Jesus estava falando isso aqui, ele não era cristão. Jesus nunca foi cristão. Nós criamos o cristianismo por causa dele. A gente pode até dizer que Paulo criou o cristianismo. Porque até ali, até aqui, Jesus era judeu. Ele estava falando uma língua só. Ele não estava criando nada de novo. Ele estava falando da continuidade da verdade. Se a gente pegar essas verdades essenciais de Jesus e levar para o Alcorão, a gente vai achar lá. Tem gente que vai ficar com raiva de mim, mas é verdade. Se a gente levar para o Braga da Vida, um nome complicado para dizer, vai estar lá. Porque as verdades essenciais que advêm de Deus, elas são universais. Certas colocações que a gente vai achar são muito antigas. Muito antigas. Me falha agora a memória, mas se eu não me engano, eu conheço a ti mesmo. Sabe, mas é de Sócrates. Mas há colocações, por exemplo, de Confúcio, que cita isso. E o interessante é que tem certas colocações de Confúcio, que ele leu aquilo num templo que já existia 500 anos antes dele.
Então, a quem pertencem certas coisas, certos pontos de vista, é relativo. Se a gente for começar a pensar. Aí vamos em frente. Comer um pouquinho, mas dá para... A imagem diz muito. O problema nosso de lidar é que a gente precisa aprender a lidar com a realidade. A gente precisa aprender a lidar com o dia a dia e entender como é que esse dia a dia funciona e como eu percebo e como eu entendo. Algumas das reações que a gente tem não ajudam em nada. Uma dessas reações é o medo. Por isso que a gente colocou aquela passagem lá de Pilatos conversando com Jesus. Porque a reação de Pilatos diante da circunstância do julgamento de Jesus é o medo. Ele pensa que, dependendo do que acontecer, com a interpretação que ele der ao caso, pode ter implicações políticas, porque são os próprios judeus que estão trazendo ele. Ele é o representante romano. Só que, ao mesmo tempo, ele tem por obrigação defender a lei. E por mais que ele procure, aquele sujeito não fez nada. Ele é inocente. Ele não fez nada contra ninguém. Ele ainda pergunta: sois rei? Para ver se o sujeito, pelo menos assim, eu sou rei. Nem isso ele diz. Tem que haver alguma razão para ele estar sendo agredido daquela forma e ele não acha. Mas ao mesmo tempo é mais fácil para ele, pelo medo em que ele se encontra de perder a posição, de ser julgado pelos seus pais por ter tido uma atitude errada, ele prefere lavar as mãos do que defender o inocente. Então é muitas vezes a nossa atitude diante da circunstância. Só que vai gerar o famoso efeito bola de neve. Sabe aquele desenho animado que o bonequinho chega no alto de um morro e joga uma bolinha, lá embaixo ela vira uma bola gigantesca e sai quebrando tudo? São as coisas que nós ignoramos. Ela vira essa bola de neve, mais cedo ou mais tarde vai despencar em cima da gente. A fuga não resolve o problema, aumenta ele. O medo aumenta o problema. E muitas vezes do medo a gente passa para a ira ou para o ódio. O ódio naquela passagem de Jesus são as pessoas que levaram Jesus para ser julgado. Porque ele pensa diferente da gente. Porque Jesus mexia no status da época. Ele não era um sacerdote. Ele não pertencia ao templo. Ele contestava a maneira com que os sacerdotes da época trabalhavam. Ele mostrava que havia muito mais aparência do que a realidade. Então, do medo, muitos passaram a raiva. E odiavam ele porque ele vinha falar a verdade que eles sabiam que existia. Estava lá. É o sujeito que sabe que está errado. Sabe que está cometendo um crime ou que está cometendo um delito. Comete. E quando você descobre, ele fica com raiva de você. Porque você ousa investigá-lo. Porque você está fazendo isso com ele, que ele não merece fazer, você faça isso com ele. Rapaz, foi você que cometeu o crime, não eu. Foi você que cometeu o engano. Vai lá e corrige. Aceita. Entende. E bola para frente. Quando a gente não passa dessa fase, vai para essa. Quando vê que não adianta rosnar, a gente foge. Porque é muito mais fácil. Eu vou lá, assumo determinada posição religiosa qualquer, denominação qualquer, e digo: olha, poxa, valeu. A partir de agora eu sou espírita. Mas eu continuo na fuga. Eu não aceito meus erros. Eu não compreendo o que está acontecendo na minha vida. Eu não analiso meus atos. O fato de eu ter decidido ser espírita, judeu, evangélico, umbandista, não faz nenhuma diferença na minha vida, porque toda vez que surge uma circunstância
que eu tenho que enfrentar o que eu fiz, ou eu preciso tomar uma atitude, eu tenho medo. Eu ainda quero que alguém resolva o problema para mim. Muitas vezes a gente vai em busca de um pensamento religioso porque eu quero que alguém resolva. Seja Deus, seja o santo, seja o anjo, seja o Exu, seja qualquer um, seja o Espírito. Eu chego lá e digo, olha, resolve isso aí para mim. O que é que eu preciso fazer? Quantas velas eu preciso acender? Quantas Ave Maria? Diz que teve uma senhora, isso aconteceu com o Divaldo Pereira Franco, da Bahia. Chegou uma senhora para ele e fez, Divaldo, olha, eu fiz uma promessa para Bezerra de Menezes e uma para Nossa Senhora. Ela jogou nos dois times. Eu digo, para Nossa Senhora eu prometi que ia dar 6 voltas em torno do morro, onde tem igreja. Se eu conseguisse alcançar a minha graça. E para Bezerra de Menezes eu prometi que eu ia distribuir, que você ia distribuir 1000 quilos de pão. Ela prometeu que Divaldo ia fazer a distribuição, não era ela. Aí Divaldo perguntou, eu digo, mas a senhora alcançou a sua graça? Porque a senhora pediu, eu disse, alcancei. Aí Divaldo olhou para o joelho dela, ela estava de vestidinho, o joelho estava tão inteirinho, bonitinho. Eu digo, mas a senhora já pagou a promessa de Nossa Senhora? Já. Ele olhou para o joelho dela, a senhora deu 6 voltas em torno do morro ajoelhada? Dei. Disse, como? Foi fácil, parei um táxi. Mandei tirar o banco do lado, ajoelhei no táxi e ele deu 6 voltas. Ela passou a conversa em Bezerra de Menezes e Nossa Senhora. O que a gente está falando aqui não é se uma religião está errada, qual conceito religioso está certo, não é isso não. É como nós aceitamos esses conceitos e trazemos ele para a nossa vida. O rapaz chegou para o patrão que tinha demitido ele. O senhor não pode me demitir. Porque eu não posso. Porque eu sou evangélico igual o senhor. Por isso eu não posso demitir você. Eles vêm aqui para fora. Aí saíram os dois, ele era dono da sapatariazinha, prédio enorme, e ele tinha uma salinha, uma lojinha embaixo. Ele disse ali, sapataria fulano, é minha sapataria. Se eu tirar minha placa, muda o prédio? Não. Vai fazer o prédio cair? Quer dizer, minha placa ali é irrelevante para o prédio, não é verdade? Da mesma forma, você se dizer evangélico, não significa nada se é só uma plaquinha do lado de fora. Você tem que ser um edifício. Você tem que ter a base. Se é só uma plaquinha do lado de fora, é só tirar a placa, não significa nada. Você é mal empregado, você é irresponsável, você não cumpre nenhuma ordem que é dada a você, você é desleixado, eu estou demitindo a você porque você é um péssimo empregado. Você que precisa rever seu ponto de vista, quais são as atitudes que você está tomando? A realidade é aquilo que eu percebo, compreendo, comparando minhas experiências e conceitos com a dos outros. Esse é um ponto importante. Se eu conseguir manter o meu ponto de vista aberto, eu posso não concordar com a outra pessoa que pensa diferente de mim. Mas isso não vai fazer com que eu a deteste, ou com que tudo faça para que ela esteja errada ou certo. Porque eu vou conseguir ter uma coisa que no convívio humano é muito importante, é empatia. É você conseguir se colocar no lugar do outro. A minha fé pode ser diferente da sua. Mas assim como eu amo e respeito os meus conceitos religiosos, eu entendo como você ama e respeita os seus. A gente não convive nos mesmos conceitos, mas eu entendo o seu amor por sua fé, porque eu tenho amor por minha fé. Então eu respeito você como indivíduo, mesmo que eu não concorde com certos pontos de vista. Isso não faz com que eu diga, mas se alguma coisa estiver errada, então eu vou ficar calado, porque eu acho aquilo errado. Não, se você acha que algo está errado, você coloca. Mas nós chegamos num ponto da sociedade que quando alguém erra,
ele está invariavelmente condenado. A gente não acha que ninguém melhora. A gente não acha que há um retorno do erro. Porque cada vez a gente só vê a pessoa errar mais. Só que a base do conhecimento religioso, da nossa experiência, é a nossa oportunidade de renovação. A gente está com tanta raiva, com tanto medo de encarar a nossa realidade que a gente não se conhece. Se eu não me conheço, como é que eu vou reagir? Como é que eu sei que a religião que eu tenho é a religião que eu estou realmente vivendo? Ou eu estou feito aquele rapaz, eu estou com a camiseta, com o nome escrito no peito. Significa alguma coisa? Eu estou trazendo ela para a minha vida? Ah, mas você vai para o inferno, você vai para o céu, você vai para o purgatório, você vai reencarnar tantas vezes. Mas a gente não está falando disso, a gente está falando de experiência prática. Se eu errar, eu posso renovar. O sentimento de culpa é um dos maiores entraves atuais. Eu conversava com uma psicóloga, já uma senhora de idade, e ela dizia, no começo da minha carreira, uns 30 anos atrás, 90% dos meus casos eram conflitos de família, traumas de infância. Hoje, 90% é depressão. Por que será que de repente todo mundo ficou deprimido? É uma verdadeira epidemia que nós vivemos. Um dos pontos deve ser, vamos olhar para dentro de nós mesmos. O que eu vejo? Há uma briga entre o que eu acredito e o que eu sou. Vamos começar a fazer as pazes? Vamos começar a olhar esse indivíduo que do ponto de vista espírita é milenar. Essa encarnação é uma de muitas. Então nós temos muita bagagem, a gente chutou muito balde, a gente fez muita besteira. Do ponto de vista de alguém que acredita que foi criado no momento do nascimento, você também tem muita coisa para resolver. E olhar para dentro de mim, dentro de si e admitir, não é, eu tenho esse defeito, eu tenho esse vício, eu tenho esse erro, eu tenho essa mania. Sim, tenho. Me aponta um que não tem algum problema. Alguém que, olha, 100%. Aí o evangélico vai virar para mim, e eu concordo com ele, diz assim, só Jesus. O budista vai dizer, só Buda. Assim por diante. Vai depender do meu ponto de vista. Mas a ideia é a mesma. Não tem ninguém perfeito. Está todo mundo num processo de aperfeiçoamento. Então só ficar se sentindo culpado não resolve. Resolva. Mude de atitude. Ou você vai entrar naquele ciclo. Você vai ter ódio, você vai fugir, ou você vai ficar com medo de encarar a situação em que você está. Nenhuma das três vai resolver o problema, nenhuma das três vai trazer nada de bom, nada de novo. Adorei essa tirinha. Qual a parte que dói? A realidade. Dói. Você olhar para você mesmo, você dizer assim, olha, esse sou eu. Eu não gosto de citar as mulheres, nós temos um representante aqui sentado, porque mulher já sofre com o espelho, é um problema. Mas é porque é algo que vai sendo condicionado. O homem não gosta muito de olhar para o espelho, não. Mas a gente precisa de vez em quando olhar para o espelho. Mas fazer uma análise não só do exterior, mas do interior. Essa é uma das essências do processo religioso. É você se reencontrar com Deus. Para a gente fazer isso, a gente precisa melhorar a nossa condição, porque a gente vai chegar na frente dele meio roto, meio desgastado. Só que não adianta fugir desse encontro, porque se ele é Deus, ele sabe quem a gente é, foi ele que criou. Ele sabe como nós somos, o que pensamos, o que fizemos, o que deixamos de fazer. Ele já sabe a história. É feito sujeito que queria ir para o céu. Então alguém falou para ele que no Espiritismo, olha, você fazendo caridade, você merece o céu. É isso aí, então eu vou fazer caridade. Caridade você ganha o céu, né? Certo. Aí ele pegou um livrinho, tudo que ele fazia ele anotava no livro. Tudo. Qualquer coisa.
para ele ter certeza que ele não estava esquecendo nada quando ele chegasse no paraíso, no céu, no que fosse, ele tinha lá a sua defesa pronta. Só que um dia ele saiu de casa e esqueceu o livro em casa. Mas rapaz, esqueceu o livro. Um dia comum, não vou fazer nada, vou na venda e volto. Aí no caminho ele passou num campinho e tinha um burro. O burro não conseguia chegar num balde com água, porque a corda não deixava. Ele chegou, empurrou com o pé o balde para junto do burro, para o burro beber. Continuou andando. Ele dobrou a esquina, viu um ônibus desgovernado, matou o bichinho. Foi no susto. Quando ele acordou, já estava na frente dos portões do paraíso. Um anjo lá na frente, com o livrão. Ele botou logo a mão no bolso. Rapaz, eu deixei o bicho em casa, e agora? Como é que eu faço? Deixei o caderninho, começou a entrar em pânico. Aí chegou na frente do anjo, digo, olha, meu caderno ficou em casa, estava com tudo anotado. Ele, não vamos estudar seu caso. Mas eu deixei em casa, como é que eu faço para voltar para pegar? Aí o anjo abriu uma gaveta, puxou, digo, é esse? Esse mesmo, sabe aquele que você encaderna, bota a capinha dura? Sou do tempo que a gente encaparra com plástico para não gastar, né, não molhar. Aí ele pegou, é esse mesmo. Aí o anjo folheou, sua situação é difícil. Disse, como? O livro está cheio, igual. Aí ele pegou o livro da mão do anjo, olhou tudo em branco. Tudo em branco, ele começou a ficar branco, tremer, digo, mas rapaz, e agora? Disse, bom, pelo menos tem uma coisa boa. E o que? Veja aí, na última página, no rodapé, escrito a lápis. Ele foi lá, olhou e disse, deu água de beber a um burro. Não entendi. Foi a última coisa que eu fiz, uma coisa sem importância. Foi a única coisa que você fez sem esperar alguma coisa em troca. Aí você fez caridade. Porque caridade não é uma troca. Se você é caridoso, você não é uma pessoa abençoada, você não é uma pessoa magnânima. Você está fazendo o que você tem que fazer, porque se você acredita que eu devo amar o meu semelhante, como é que eu vou deixar ele passando fome? Então quando a gente faz caridade, a gente está fazendo o mínimo que se espera que a gente faça. É o mínimo. A gente morrendo de frio. Você tem 10 casacos em casa, a maioria você não usa, as praças estão comendo. Por que você não pode dar 4 para quem está passando frio? Uma coisa que quando a gente trabalha com doação é ótimo. Às vezes, eu já recebi doação, é fantástico. Eu já recebi doação, 500 pares de sapato. Imagina a alegria da gente, novos, de uma fábrica de sapato. 500 pares. A gente ficou felicíssimo, todos do pé esquerdo. Como assim? Eles só doaram o sapato do pé esquerdo. Eu acho que ele achou que era, sei lá, uma convenção de Saci. Como só o sapato do pé esquerdo, como eles tinham perdido os pés direito, ou doaram para outra pessoa. Como é que eu vou dar 2 sapatos diferentes, todos do pé esquerdo, para a mesma pessoa? É inútil. Então para que eu estou doando? Para não ficar guardado? Isso não é caridade, não, é cara de pau. Eu vou doar uma camiseta que é mais velha e suja, que eu tenho em casa, que eu tenho vergonha de usar. Eu vou dar para alguém usar? Usa como pano de chão. Economiza, é melhor. Do que fazer isso com outra pessoa. Se eu não vou usar, se não tem proveito nenhum para mim, não vale a pena doar. Quando a gente fala da nossa, que a realidade dói quando a gente começa a falar dela, incomoda. Mas o mais importante é eu aceitar a minha realidade e aceitar a do outro. Porque, lembra quando eu falei no início? Nosso objetivo não é julgar ninguém, não. Nosso objetivo é vestir a carapuça. Poxa, será que eu me enquadro em alguns pontos? Porque quando a gente começa a fazer uma autoanálise, a gente vai ver que nós não estamos de um jeito ou de outro. Nós não somos 100% vermelho ou azul. Nós somos um matiz, um furtacô ali, uma misturada enorme. 5 minutinhos? Uma misturada enorme de cores que estão todas envolvidas.
Então, eu não posso me colocar só de um ponto. Eu tenho que entender que a outra pessoa está dentro do nível de entendimento. Quando a gente consegue entender isso, e a gente está diante de alguém, por exemplo, furioso, por algum motivo, perdendo o equilíbrio já, vale a pena perder o equilíbrio também? Se coloca na condição dele. Mas ele está furioso por uma bobagem, um absurdo. Mas é um absurdo para mim. Será que é um absurdo para ele? Se a gente conseguir entender o posicionamento psicológico dele, eu não preciso concordar com ele não. Mas eu não preciso agredi-lo da mesma forma que ele está me agredindo, eu não preciso gritar com ele da mesma forma que ele está gritando comigo. Essa passagem de Jesus, ele tem uma conotação muito especial. Olha. Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração. E achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Quantas vezes a gente não leu isso em algum momento na Bíblia, nos Evangelhos? Só que uma coisa interessante, ele está nos dizendo aqui, se você está aflito e sobrecarregado, vá até ele. Venha. Você está aflito e sobrecarregado, então eu vou colocar sobre você o meu jugo, o meu domínio. Você vai ficar sobre o meu domínio. Venha até mim e eu vou colocar o meu fardo. Você já está sobrecarregado e aflito. Aí eu vou colocar você sobre o meu domínio e vou colocar meu fardo sobre você. Mas aí ele diz: achareis repouso para vossas almas. Como é que eu vou aumentando o meu fardo e o jugo sobre mim, eu vou melhorar? Eu vou sair daquela expectativa. É porque quando ele fala esse jugo, ele fala a observância daquilo que ele nos aconselha para ter uma vida melhor. Jesus é o maior psicólogo que já botou os pés aqui. Ele não nos ensina somente como alcançar a vida futura. Ele nos ensina a viver bem a vida atual. Se eu não guardar raiva de quem tem raiva de mim, quem é que vai viver melhor? Ele que tem raiva ou eu que estou em paz? Se eu perdoar quem me agride, quem vai viver em paz? A pessoa que tem na consciência o erro que cometeu ou eu que não guardei mágoa? Quem vai viver melhor? Nos ensina Jesus a melhor maneira de estarmos em paz conosco mesmos. E a melhor maneira de conviver com o outro. Como é que eu tenho uma diretriz de trabalhar esse jugo na minha vida? É simples, faça aos outros o que gostaria que os outros os fizessem. Eu trago para a minha vida uma obrigação, um entendimento de viver de determinada forma. Esse mesmo conhecimento, se você for procurar na maioria das religiões, você vai achar. O amai-vos uns aos outros, ele está espalhado. Para a gente ter uma ideia, Gandhi, certa oportunidade, perguntaram para ele era indiano, e perguntaram para ele o que ele achava de Jesus. E ele disse o seguinte: se perdesse todos os livros sagrados que existem, mas o Sermão da Montanha ficasse intacto, nada teria sido perdido. Ou seja, em essência, está lá. Agora você tem que saber procurar. Mas se você se apegar ao detalhe, se você se apegar ao seu ponto de vista, eu estou certo, ele está errado, daqui a pouco você está segurando um AK-47 ou amarrando uma banana de dinamite no seu corpo para estourar. Aí a gente hoje fala do muçulmano. Mas até algum tempo atrás, quem lembra do ETA? Do IRA? Que eram grupos terroristas ligados à religião cristã. Até algum tempo atrás eles estavam ativos. Estourando bomba, matando, em nome do quê? Aí, em nome da religião? Que nome da religião? É política, a gente sabe disso. A questão é territorial, política, econômica. A religião é pano de fundo. Agora, quem está na frente lá, segurando o AK-47, é que está morrendo de graça. O interesse econômico que está atrás, a gente sabe disso. Vamos em frente, para a gente terminando. Essa parte é uma mensagem do Espírito Verdade no Evangelho,
E ele tem uma colocação muito interessante. Ele diz assim: tomai, pois, por divisa estas duas palavras, devotamente e abnegação, e sereis fortes, porque elas resumem todos os deveres que a caridade e a humildade vos impõem. O sentimento do dever cumprido vos dará repouso ao espírito e resignação. O coração bate então melhor, a alma se asserena e o corpo se forra aos desfalecimentos. Nós vivemos numa época de incertezas e a gente pensa assim: não, mas em breve vai melhorar. Vocês se lembram quando não foi uma época de incertezas? Quando estava tudo 100%? Nunca houve essa época. Sempre acontecia alguma coisa. Se nós olharmos a história mundial, todo ano nós temos uma guerra nova em algum lugar. Nós estamos vivenciando esse processo. Só que o nosso objetivo hoje é justamente fazer uma autoanálise. Porque nós precisamos pensar qual a realidade que nós estamos escolhendo para a nossa vida. Qual é a realidade que eu estou escolhendo para o meu dia a dia? Como eu estou vivendo essa realidade? Eu vivo a religião que eu tenho, ou eu sou apenas uma fachada dessa religião? Eu sou a ética que eu digo ter, ou eu não tenho a ética que eu falo? É importante fazer essa conotação para que eu possa entender o meu vizinho e eu possa me entender. Porque o que eu condeno na sociedade é o reflexo do indivíduo. Eu sou esse indivíduo. Não adianta eu me revoltar contra a sociedade se eu faço tudo o que eu digo que nela está errado. Então o objetivo de hoje, dessa conversa, é esse. Aí eu deixo vocês com a pergunta que o velhinho fez ao professor que estava na fila: em que mundo você vive?